isso aí, gente. Começa agora mais um podcast no contexto, sua experiência semanal de estudo da Bíblia, com base, é claro, em nossa lição da Escola Sabatina Jovem, que nessa temporada estamos estudando o tema fidelidade. Templo, talentos, tesouros e a própria terra. Como a gente usar todas essas bênçãos de Deus de forma que a gente possa abençoar outras pessoas. Eu queria agradecer você que tem acompanhado a nossa temporada. Estamos aqui já no 5º episódio. Tá passando rápido, né, gente? O ano já mal começou e a gente já tá quase aí num terço já da nossa temporada. A gente tem a alegria de poder receber aqui mais uma vez amigos que têm nos ajudado nesses últimos 2, agora 3 episódios a compreender um pouco melhor essa ideia de como a gente pode viver uma vida que adore a Deus, como apresentar uma oferta extrema para Deus, seguindo exemplos lindos da Bíblia, Noé, Abraão, e agora vem um personagem incrível também, que a gente tem muito a aprender com ele. Mas a gente tem a alegria de poder ter esses insights com uma pessoa muito legal, muito especial, um amigo de trabalho que eu tenho uma admiração muito grande, e ele tem a alegria de poder estar aqui comigo. E eu com ele, é claro, né, gente? Danny Peterson! Tudo bom, amigão? Que bom estar com você. É a mente mais brilhante da Paulista Leste. Bem-vindo, hein? Muito obrigado, pastor Fabrício, pelo convite de estar aqui com vocês. É sempre uma alegria podermos compartilhar da palavra de Deus com todos os jovens que estão aí acompanhando esse podcast cada vez mais bem sucedido. Que legal, que bom. E hoje nós temos mais uma vez o privilégio de ter conosco aqui o pastor Cândido Gomes, que é o nosso líder para os jovens, música e universitários para todo o estado de São Paulo. Pastor, muito obrigado por ajustar na sua agenda para estar conosco aqui, compartilhando, né, seu conhecimento, sua experiência com os jovens da nossa associação. Obrigado, pastor Danny. Muito legal estar aqui com você, também com o pastor Fabrício. Obrigado mais uma vez, pastor Fabrício, pelo convite. Eu participei de uma outra temporada e foi bem legal. Fiquei muito feliz, porque eu já assistia em casa e aí participar, estar dentro aqui do podcast é muito legal. Parabéns pela iniciativa, uma ferramenta muito rica para abençoar a nossa juventude da PL. Amém. E com a gente também está a Camila. Rapaz, ano passado fui na igreja da Camila, ela manda em tudo lá, é a diretora do Ministério Jovem, lá dos jovens de Itaquera, sim, o melhor junta-panela do planeta Terra e dos mundos não caídos aí. Camila, seja bem-vinda, viu? Ao podcast No Contexto. Itaquerense, muito obrigada. Estamos aqui também com o pastor Fabrício, claro, não poderia deixar de falar dele, né? Nosso líder jovem da PL, muito gratificante. Ok, Camilinha, obrigado por você estar aqui com a gente, é muito bom ter você aqui também, parabéns pelo trabalho que você já tem feito lá, nesse início de ano. A gente está saindo de um desafio que foi lançado na última semana, acho que no último sábado aí, geralmente a gente tem um desafio no final de cada mês, né? Sim. Temos aí um projeto esse ano, Modo On, tá aqui até faz parte do nosso cenário aqui, ter jovens sempre ativos, cumprindo desafios que vão promover crescimento espiritual, crescimento de liderança. Por sinal, desse último foi como desenvolver seu aspecto de liderança, né? Exatamente. Tem um programa de desenvolvimento de líderes que é uma plataforma, tem várias aulas, videoaulas, tem uma certificação. Qualquer jovem pode participar, não só o pessoal da liderança, os diretores ali, a diretoria, mas qualquer pessoa pode crescer, se desenvolver também como líder, porque se tem uma coisa que está faltando no mundo hoje é liderança. Tem gente que esteja disposto a influenciar pelo exemplo. Se você não fez ainda, vai lá, corre. O certificado é automático, terminou, alcançou a cada módulo ali o seu nível de percentual de acerto, 70%, 7 ali, você já recebe no final das competências, das 10 aulas, o seu certificado do programa de desenvolvimento de líderes. É o desafio agora para o mês de janeiro. Estamos iniciando aí, mas não fez ainda, dá tempo. Isso é o de fevereiro. Fevereiro, exato. Faça, não deixe de fazer, para você aproveitar o máximo e se desenvolver como líder aí, ser uma bênção aí na sua comunidade. Eu queria, antes de orar, desafiar você a perseguir a gente nas redes sociais, aí nosso Instagram, @Paulista, Jovens Adventistas APL, e também no YouTube aí, Paulista Leste. Eu tô confundindo tudo hoje aqui, né? Paulista Leste, você pode acompanhar, se inscrever, compartilhar esse conteúdo com algum amigo, algum familiar, para que ele também tenha acesso a esse bate-papo aqui agradável entre amigos em torno da Bíblia e, é claro, da lição da Escola Sabatina Jovem. Eu queria pedir ao pastor Danny aqui, meu brother, para que faça uma oração, peça aí a bênção de Deus para que a gente não só entenda, mas para que esse conteúdo também seja uma bênção para quem vai ter acesso a ele. Vamos orar então. Senhor,
teu maior desejo é nos devolver a imagem e semelhança que um dia perdemos devido ao pecado. E para isso, Senhor Deus, teu Santo Espírito age em nossa vida. E nós estamos aqui, Senhor Deus, para compartilhar e assim nos tornarmos cada vez mais semelhantes a Ti. Sermos doadores, altruístas, assim como o Senhor Jesus Cristo é. Abençoe este momento, cada um daqueles que estão assistindo e ouvindo, te peço, por favor, em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Obrigado, amigão. Tema da semana, segue aí essa ideia de extrairmos lições práticas, né, vivenciadas pelos personagens os mais importantes da Bíblia e da história da Bíblia. O tema da semana é Isaac, doador altruísta. Interessante, né? Porque a gente pode ser doador sem ser altruísta, né? A motivação tem que estar correta, né? Não é só o ato, tem que estar a motivação também correta. E a gente percebe isso claramente aqui na experiência de Isaac. A tirinha da semana aqui tem algo para nos ajudar a ter um vislumbre geral da semana. Também uma história, um resumo desses episódios que envolveram a experiência de Isaac. Isaac, doador altruísta, é o tema da semana. Isaac é a melhor pessoa que eu posso provar. Por quê? Porque era um cara que, na sua experiência, já quem sabe copiando aí, absorveu muito de seu pai Abraão, né? Era um cara muito altruísta, né? Ele teve uma experiência com um rei lá, né, da sua época, um rei filisteu, Abimeleque. Ele estabeleceu-se ali, começou a cavar os poços, né? Até desenterrar alguns poços que já existiam, né, do seu pai. E diz que Abimeleque ficou muito chateado, porque o cara, tudo que ele tocava era abençoado, prosperava. Ele foi para outro lugar e a bênção de Deus foi maior ainda, né? Ele foi, sim, resolveu, ao invés de brigar, de buscar os seus direitos, ficou ali submisso, foi para outro lugar. E é óbvio, né? Deus não abençoa coisas, né? Deus abençoa pessoas. E Isaac é a maior prova disso, né? Aqui vimos, né? Quando ele viu que Isaac estava sendo abençoado lá, diz que Abimeleque foi lá, uma bandeirinha ali, né? De paz, ali de trégua. Vimos claramente que o Senhor está com você. Que bom que você está aqui. Diz que ele fez até um banquete, né? Um jantar para celebrar. Poderia passar na cara do cara, né? Você me deixou eu lá, rapaz, tá vendo? Ó? Ele está me abençoando aqui, ó. Tá vendo? Ele tá comigo, não tá com você, não. Ele foi compartilhar, né, a vida de bênção que tinha com Deus. Tiveram alguma impressão aí? Isso aqui eu acabei de ler aqui, mas teve alguma lição que vocês já de cara extraíram aí da experiência de Isaac? Eu acho que as atitudes das pessoas não podem definir o nosso comportamento, né? O nosso jeito, nossas escolhas. Então eu vejo no Isaac primeiro isso. Ele tinha já decidido quem ele era e como ele lidaria com as pessoas e com as situações à sua volta. Não foi Abimeleque que definiu quem Isaac seria, mas foi a ligação dele com Deus. E assim ele continuava sendo esse homem altruísta e fiel ao Senhor. Sensacional. E aí, alguém mais tirou queria compartilhar alguma impressão que teve da tirinha? Que mesmo ele passando o que aconteceu com ele, foi injustiçado, né? Ele, quando voltou, ele o tratou bem, tranquilo, e não espalhou ódio, não jogou ódio pra cima dele. Interessante. Não devolveu na mesma moeda, né? Eu percebi que ele continua com os mesmos termos da promessa que Deus fez ao seu pai. Seja uma bênção. O pai viveu isso e agora você tem o filho vivendo os mesmos termos daquela promessa. Né? Eu vou ser bênção aonde eu estiver. Imagina, o Isaac ser a bênção, mas no bastidor todo mundo sabia que o cara brigava com todo mundo, não arredava o pé, não é, se pisou no calo dele ali, ele já devolveu na mesma moeda. Não faz muito sentido, né? Uma vida de bênção, uma vida que vive em pé de conflitos, né? De dificuldades relacionais com outras pessoas, né? Mesmo que às vezes a gente tenha direito, né? Interessante que a Bíblia, ela nos motiva a viver essa vida altruísta, né? Ela nos aconselha a viver dessa forma, praticar o bem, não devolver na mesma moeda, até quando nos fazem mal. Ela nos motiva, o conselho bíblico, e eu acho que Isaac vivenciou isso muito bem, né? Na experiência dele com esse rei, que poderia, né, quem sabe ali fazer uso dos seus direitos, mas preferia abrir mão deles para poder viver bem e ter a segurança que Deus seria uma bênção, abençoaria ele em qualquer lugar que ele estivesse, né? E a Bíblia também nos recomenda viver dessa mesma forma, né? Romanos 12, a partir do versículo 9 em diante, nos ensina como a gente pode viver para a glória de Deus, né? E como é que na prática a gente vive isso? O amor deve ser sincero. Odeiem o que é mal,
Apeguem-se ao que é bom, dediquem-se uns aos outros com amor fraternal. Olha, prefiram dar honra aos outros mais do que a você. Nunca falte a vocês o zelo. Sejam fervorosos no espírito, sirvam ao Senhor. Alegrem-se na esperança, sejam pacientes na tribulação, perseverem na oração. Compartilhem o que vocês têm com os santos em suas necessidades. Pratiquem a hospitalidade. Abençoe aqueles que os perseguem. Abençoe-nos, não os amaldiçoem. Alegrem-se com os que se alegram, chorem com os que choram. Com os que choram, tenham a mesma atitude de uns para com os outros. Não sejam orgulhosos, mas estejam dispostos a associar-se a pessoas de posição inferior ou que não têm nada a lhe oferecer, né? Não sejam sábios aos seus próprios olhos. Não retribuam a ninguém mal por mal. Procurem fazer o que é correto aos olhos de Deus, ou aos olhos de todos, perdão. Façam todo o possível para viver em paz com todos. Amados, nunca procurem vingar-se, mas deixem com Deus a ira, pois está escrito: minha é a vingança, eu retribuirei, diz o Senhor. Ao contrário, se o teu inimigo tiver fome, dele de comer, se tiver sede, dele de beber, fazendo isso, você amontoará brasas vivas sobre a sua cabeça. Fico imaginando Abimeleque, depois de ter feito tudo que fez com Isaac, ter humilhado ele, expulso ele praticamente, né? Quem sabe até saindo depois e pensando: nossa, gente, tá vendo que você é um bobão mesmo? Não fez nem questão. Era até dele. Mas ele não fez isso, né? Mas o tempo, pouco ou muito tempo, foi suficiente para provar que quem saiu vencendo, quem saiu ganhando foi Isaac, que decidiu fazer o bem. Camila, tem aí uma parte aqui da parte do contexto aqui, eu queria que você nos ajudasse. Tem uma história bem legal aí e que pode nos ajudar a compreender melhor essa ideia, né, de como a gente pode viver uma vida altruísta. Vale ou não vale a pena isso? O que é esse papo de mangas verdes aí? Aqui na lição de domingo, né, tem uma dinâmica sobre mangas verdes. Então, era uma família missionária, né, que foi chamada para uma missão e foi para outro país tropical. E eles gostavam muito de manga. Então, e quando eles chegaram na casa e viram... Tinha uma mangueira no pé no quintal, né? E então eles ficaram falando: nossa, tem a nossa fruta preferida aqui. E depois de um tempo, os moradores daquele local, né, começaram a colher a manga para fazer o prato típico daquele lugar. E eles ficaram tipo: nossa, eles estão colhendo as nossas mangas. E depois isso veio como uma lição para eles de que por que não doar as nossas mangas? Por que não ajudar o próximo? Então é uma dinâmica de que temos que demonstrar amor. Como que a gente vai, se a gente somos semelhanças de Deus, a imagem e semelhança, como que vamos mostrar isso se a pessoa pegou a sua manga e você vai lá e briga com a pessoa, quer bater na pessoa? Não é assim. Você tem que dar amor. Eu falei assim: por que não? Eu posso ajudar ele. Então, a lição de domingo fala um pouco sobre isso. Somos imagem e semelhança de Deus. Então, não podemos distribuir ódio. Agir como ele, né? E interessante, né? Porque eu fico tentando imaginar aqueles missionários que foram para lá, para um país diferente do seu, saindo da sua comunidade, deixaram tudo no seu país, né? Até a lição menciona isso. E chegam lá e decidem viver na sua vizinhança brigados, alimentando rixa, ou até mesmo, quem sabe, dando sinais de que não querem se relacionar com ninguém, fechando portas, né? Não faz sentido, como o Dani mencionou, alguém entender que é uma bênção, foi chamado para ser uma bênção, para abençoar outras pessoas e não querer se relacionar bem com elas. Ou não abrir mão de alguma coisa para que esse relacionamento possa acontecer, né? E é interessante como a lição nos desafia, né? O texto de hoje, ele, se pudéssemos resumir uma palavra, nos desafia a viver uma vida altruísta, né? Porque fazer o bem a alguém que te faz mal é muito complicado, né? Você ter que abrir mão do seu direito, mesmo tendo direito, né? Vocês já passaram pela experiência de comprar alguma coisa e dar errado, a vontade que dá de ir lá e reclamar, né? Não que não devemos fazer, né? No devido espírito, né? Mas às vezes não compensa, não vale a pena, né? Às vezes o relacionamento vai ser quebrado, estragado, né? E não vale a pena, né? E a gente pode jogar o que há de mais valioso, né? Da nossa vida como missionários, como bênçãos que Deus chamou a gente para ser, que é de poder manter relacionamentos abertos, né? Com pessoas que estão ao nosso redor. O altruísmo é a virtude do céu e preocupar-se com os bens ou com o bem-estar dos outros é, quem sabe, uma das maiores virtudes que Deus espera que a gente experimente aqui neste mundo.
E aí, pastor Cândido? Aqui diz que Isaac tinha uma propriedade, já era dele, era herança dele, né? Uhum. E diz que ele abriu mão do direito de cavar, é isso mesmo, hein? É isso mesmo. Então, esse primeiro episódio aqui que a lição destaca, onde o Isaac decide abrir mão para construir relacionamentos, para evitar, né, desentendimentos lá, né, nessa terra que por Deus foi indicada para ele. Ele tinha, como você bem mencionou, propriedades ali, mas o rei inimigo, Abimeleque, esse é o pano de fundo aqui da nossa lição essa semana. É a gente entender esse relacionamento abusivo que havia entre o Isaac e esse outro rei. Mas como a gente ouviu lá na tirinha, não foi o comportamento desse rei ímpio que determinou a atitude do nosso querido Isaac. A gente olha para o Isaac, eu fico contrastando esses estudos que a gente teve nas últimas semanas, né? O Noé entregou todos os seus recursos, o Abraão entregou o seu futuro. E eu fico tentando ver aqui qual foi a entrega do Isaac, e eu sou levado a imaginar que ele entregou a sua reputação. Ele preferiu ser, talvez, taxado, rotulado como frouxo, como o que não tinha postura, não tinha pulso, não tinha atitude, não reivindicava, como você colocou. Aham. E ele deixou isso na conta de Deus. Ele sabia que o propósito para o qual ele havia sido chamado era muito superior do que ser proprietário de uma rede de poços de água numa determinada região. Ele tinha uma visão superior e por isso ele teve capacidade de abrir mão desse direito que ele possuía pelos poços lá naquela região. Eu fiquei aqui pensando, lembrei de um professor meu que formou na sua faculdade de matemática em 8 anos, o limite do curso, né? E quando ele chegou no primeiro ano ali e tal, né, foi se identificar que era adventista, não ia guardar o sábado, não podia ir na sexta, os desafios que alguns universitários enfrentam quando vão fazer uma faculdade, né, que às vezes não tem essa liberdade de guardar o sábado, né. E ele foi falar e tal, explicou, levou uma declaração, explicou o direito, a Constituição brasileira permite liberdade religiosa, não sei o que, consciência. Coordenação até entendeu, mas quando ele chegou no professor, o professor já de cara disse, não, só 2 condições para você formar aqui. Primeiro, porque quando eu for professor aqui, você não forma. Ou eu morro. Meu Deus. Ou você tem que sair. Ou eu morro, ou eu vou para outro lugar. Mas enquanto eu estiver aqui, você não forma. E ele contando isso pra gente, né? Eu ainda no internato, estudando no ensino médio, ele contando essa experiência, né? E ele contando que depois de algum tempo, do nada, aquele professor de morte súbita morreu. E é interessante, né? Ele poderia revidar, ter colocado na justiça. O cara esperou o dobro da faculdade. O dobro. Mas se formou. Como é difícil, né? Você ter um direito e não fazer uso dele, né? Só para não passar como alguém que está querendo ali criar algum tipo de tumulto na escola, na faculdade. É interessante, toda vez que você abre mão do seu direito, por querer o bem da pessoa, Deus honra. Deus honra você. E esse professor meu foi honrado. Esse cara hoje já fez escrever livros, né, para o Brasil todo. É incrível, né, como Deus honra aqueles que decidem viver uma vida altruísta. Fabrício, é interessante a gente pensar que nós conhecemos o caráter das pessoas não pela forma que elas agem, não pelas suas ações, mas pelas suas reações. Uhum. É assim que você conhece o caráter de uma pessoa. Então, quando a gente olha aqui para a forma com que Isaac estava sendo abusado, digamos assim, né, por Abimeleque, e a atitude dele, aí você percebe o verdadeiro caráter dele. Quando a gente pensa e faz uma conexão aqui com a mordomia cristã, enfim, com a fidelidade, a gente entende que, diferente daquilo que o mundo hoje diz, né, você é fiel a Deus, você só vai aumentar, né, vai enriquecer, sua vida só vai melhorar. Mas na mordomia cristã a gente aprende que existem momentos que a gente vai perder. E a gente tem que se autorizar, não, esse é o momento de se esvaziar, esse é o momento de entregar, esse é o momento de perder e ponto final, de acordo com a vontade de Deus. É assim que vai acontecer. Então, a gente tem que se apropriar desta realidade, não sofrer como uma vítima, entendeu? Ai, coitado de mim, né? Fizeram uma injustiça comigo. Não, peraí.
Existe um objetivo nisso daqui? Existe. Existe. Jesus Cristo, ele deixou bater, cuspir, fizeram um julgamento errado, né? O tribunal se reuniu de uma forma Acabaram ilícita a reputação dele, né? e tal. Jesus, peraí, tem um objetivo, né? Tem. Então tá, eu vou aceitar. Ele estava no controle. Então é diferente. Ou deixou Deus estar no controle, né? Exatamente. Ok. Bom, é muito bom a gente pensar nisso, né? Essa ideia de deixar os seus direitos para poder ser a bênção que alguém precisa e necessita ser para alguém perto da gente, caráter de Deus, como Deus agiria aqui na Terra, né? Interessante que todos esses atributos, essas virtudes que a Bíblia nos desafia a viver, o amor, né? Imagina, o amor é uma coisa parece tão abstrata, né? E o amor é algo muito mais objetivo, concreto que nós imaginamos, né? Odiar o que é ruim, ter uma vida de comunhão, ter uma vida de oração, ter uma vida dedicada aos outros, não sentir melhor do que ninguém. Tudo isso é coisa muito prática, né? Na hora que você tem a vingança nas mãos, né, como Davi e tantos outros, não, a vingança pertence a Deus, fica tranquilo, porque ele vai fazer justiça. E ele faz mesmo, né? E às vezes é pesado para quem está do outro lado, viu? Para quem não está do lado de Deus. A gente já viu isso acontecer algumas vezes, né? Mas, Camila, aqui na parte do comente tem o título aqui, fala sobre a oferta do poço. Como é que essa oferta aconteceu? Como é que você entendeu o tema da parte aqui do comente? Diz que Isaac resolveu literalmente abrir mão do poço que era dele para um cara que talvez nem merecia, né? Sim. Aqui na oferta do poço, Deus deu a Isaac todos esses desafios, né? Para criar nele um caráter. E ele faz assim com a gente no nosso dia a dia. Se você pede por força, ele vai te dar um momento de fraqueza para você trabalhar isso em você. Vai te dar uma situação que você vai ter que exigir força. Sim, né? paciência. Tudo que você pede a Deus, ele vai te dar algum momento para você melhorar aquilo. Exercitar aquilo. Sim. Então, fala basicamente isso. Ok, vocês queriam destacar alguma coisa mais aqui dessa parte da oferta do poço? Quando eu li essa parte aqui, Fabrício, eu já pensei até que o título da lição poderia ser um pouquinho diferente, sabe? Quando eu olho aqui, Isaac, um doador altruísta, né? Eu poderia dizer assim, olha, Isaac, um cristão, ou melhor, um doador questionável. Porque nós temos que ser pessoas questionáveis na sociedade hoje. Levante perguntas, né? Exatamente. Quando eu olho aqui, 1 Pedro capítulo 3, versículo 15... 1 Pedro 3,15. Antes santifiquem Cristo como Senhor em seu coração. Estejam sempre preparados para responder a qualquer pessoa que pedir a razão da esperança que há em vocês. Ou seja, as pessoas têm que pedir, as pessoas têm que perguntar, as pessoas têm que chegar e dizer assim, por que você está fazendo isso? Por que você é desse jeito que você é? E isso envolve o altruísmo. Isso envolve você viver para abençoar o mundo. Quando a gente faz isso, a gente se torna questionável. Quando a gente olha aqui nesse mesmo capítulo, 1 Pedro 3, quando a gente olha aqui, o versículo 8 e 9 diz assim, quanto ao mais, tenham todos o mesmo modo de pensar. Sejam compassivos, amem-se fraternalmente, sejam misericordiosos e humildes. Não retribuam mal com mal, nem insulto com insulto. Ao contrário, bendigam, abençoem. Pois para isso vocês foram chamados para receberem bênção por herança. Isso aqui está diretamente ligado à herança que ele recebeu do pai, a promessa que o pai recebeu. Você foi chamado para abençoar, igual o seu pai. Esse texto aqui tem tudo a ver com a realidade de Isaac. Então, quando a gente vive uma vida para abençoar as pessoas, não paga o mal com o mal, mas bem pelo contrário, né? A gente percebe que a gente se torna um cristão questionável, que é exatamente isso que Isaac fez. Desculpa até, Fabrício, mas a gente estava até conversando no bastidor aqui, legal, né, falar isso? Estávamos conversando nos bastidores aqui, o Dani e eu, na parte aqui também do comente da terça-feira, tem uma frase, na verdade, duas perguntas que, cara, eu acho que são muito importantes também. O autor coloca assim, será que o nosso objetivo na vida
é mostrar aos outros nossa grande capacidade de lutar pelos nossos direitos, ou nosso primeiro objetivo é revelar Cristo em nossa interação com os outros? A gente vive esse tempo, essa era tão confusa, que a gente tem, todos nós, um megafone na mão, e a gente, cara, se transformou uma geração que milita, que briga, que defende direitos. E nessa de defender direitos, a gente está colocando dinamite nas pontes que nos conectam. A gente está criando uma igreja dividida, famílias divididas, uma sociedade dividida. Amizades que acabam. Amizades que acabam. Então, eu aprendo também com o Isaac aqui, quando a lição fala, ele fez essa oferta do poço. Eu vou entregar, cara. Eu vou entregar o direito de ter razão, porque eu quero ter, não é razão, eu quero ter você. É muito eu bom. não quero ter razão, Boa. eu quero ter oportunidade de testemunhar sobre o meu Deus. Porque se eu vencer a discussão... E perder um amigo? Eu perco a minha missão, né? Então, eu acredito que isso aqui, cara, para nós, ao ler aqui, estudar a lição, eu fiquei pensando, puxa vida, como é que sou eu na rede social? Eu tô cheio de defender direitos, mas vazio do impacto do meu testemunho. Minha rede social está cheia de grito, de clamor, de reivindicação, mas pouca inspiração, pouca influência benéfica. O pessoal me conhece como quem grita pela política, pelo tudo, mas não consegue impactar a vida de ninguém com o meu testemunho cristão. Então, isso aqui eu aprendo com o Isaac. E às vezes na própria casa, né? Que é o lugar que a gente Exatamente. é um lugar, pense no lugar, em uma relação, seja entre irmãos, entre amigos, né? Ou entre pai, irmão, esposa e esposa, que a gente tem que abrir mão, muitas vezes, se a gente quisesse realmente ser feliz, né? E ter uma vida que abençoe outras pessoas. Realmente, alguém que vive de forma altruísta é alguém que vive e é mais feliz. É incrível. Toda pessoa egoísta, conhece alguém assim? Briga com o pai, briga com a mãe, não respeita o pai, não respeita a mãe, não valoriza, tem um valor, agradece o valor de ter um irmão, né? E curtir isso. Geralmente a tendência é viver uma vida muito frustrada. Mas é bom casar para aprender isso, não? É isso aí. A Camila ainda não casou, tá perto. Mas assim, ó, você quer ter razão ou quer ser feliz? Entendeu? Eu aprendi até do inglês aquele ditado, happy wife, happy life. Então, amigo, lá em casa a Melina é que tem razão. E eu sou muito feliz. E para aqueles que são casais de namorados e tal, né? Tem uma outra ilustração muito legal, né? Que é melhor você jogar frescobol do que você jogar tênis. Né? Okay. Quando você joga tênis, você quer bater pro outro não pegar. Certo. Então você bate com força pro outro não conseguir pegar a bolinha do lado de lá. Mas o frescobol não, você tem que bater de um jeito. Só faz sentido. Você tem que facilitar para o outro conseguir, porque o que importa no jogo é os dois conseguirem. O jogo não acabar. Né? Então isso tem a ver, vocês aí que estão namorando, casados e tal, lembra disso daí, tem a ver com isso que o senhor acabou de falar. Pronto. Esperar em Deus, gente, na realidade, esperar em Deus, imagina, não é fácil. Esperar que Deus vai fazer justiça, esperar que alguém com quem você está fazendo o bem, em algum momento vai se tocar e vai acordar que essa postura estranha muitas vezes, né, de desrespeito, de sentimento de superioridade, sentir melhor do que o outro, não vale a pena. E aliás, tem assim, algumas vezes, na maioria das vezes, o outro lado nem vai reconhecer. Uhum. E continuar fazendo bem, continuar abençoando, continuar esperando em Deus, realmente não é fácil. Isso aí que você falou é muito, muito sério, porque tem pessoas que ficam esperando que o outro reconheça, que o outro volte atrás, que o outro venha pedir perdão, sabe? E isso é doentio. A pessoa ficar esperando um movimento do outro é a mesma coisa que eu pegar a minha vida, o meu coração e coloque na mão do outro. Eu não tenho mais controle sobre mim, né? Então, assim, foi feita uma grande injustiça, eu nunca mais vou esquecer. E as pessoas ficam reféns de atitudes de outras pessoas que talvez nunca aconteça. E a gente tem que perdoar, porque senão a gente espera o perdão do outro, fica aquele sentimento dentro da gente de culpa, consciência pesada. Então, se alguém te fez mal, perdoe a pessoa, por mais depois que ela não venha te pedir perdão, perdoe. E o perdão é uma perda muito grande, né? Perdão. É você perder o direito de revidar, de jogar na cara, de ter retribuição daquilo e tal. Se você não está disposto a perder, você não está disposto a perdoar. É isso aí.
Já imaginou, até ele menciona, quanta economia de energia, né? A gente teria se a gente tivesse uma postura diferente, né? Diante de algumas coisas que a gente passa na vida, alguns relacionamentos. Estou pensando aqui alguns agora, como você também, quem sabe, em casa, que tem que, quem sabe, baixar a bola, né? Tirar o egoísmo de lado, né? O sentimento de que vale a pena você se humilhar, porque a energia que dá, que você gasta para manter isso, um coração rancoroso, orgulhoso, um relacionamento quebrado, esticar a corda para ver quem ganha, é muita energia. Então, realmente esperar na providência de Deus, fazer o que Deus nos orienta, não é mais inteligente. É muito mais inteligente, né? O perdão realmente ele cura a gente. Econômico. Pastor Fabrício, eu acho que eu tenho que pontuar aqui, porque às vezes as pessoas olham para mordomia cristã e acham que mordomia cristã é dinheiro, né? E eu acredito que nessa lição aqui a gente tem a oportunidade de mostrar que mordomia cristã, na verdade, é maturidade espiritual. Não é só dinheiro, não se limita a dinheiro. Você que está assistindo o podcast, não espere que toda a lição vai ser falado sobre isso. Que mordomia cristã é maturidade espiritual. E alguém ter atitude como Isaac teve aqui é uma demonstração de maturidade espiritual. Não pagar o mal com o mal. Administrar, inclusive, não só os recursos, mas as emoções. Exatamente. Né? Muito interessante. Ok, gente, tá muito legal isso aqui, né, gente? É muito legal, né? Então, eu vou aqui para a parte aqui da palavra-chave, depois eu vou para uma frase aqui de Charles Spurgeon que eu achei fantástica. Mas vamos lá. Rapidinho aqui, a palavra da semana do hipertexto é instinto. Você percebe que Isaac teve a opção de seguir os instintos dele, né? Não, o direito é meu, e ir para cima, bater boca e procura o seu lugar, é do meu pai, etc. Ele poderia alimentar vários instintos, né? Vingança, amargura, ódio, certo? Poderia fazer tudo isso que a Bíblia não orienta. Mas eu queria que você destacasse o texto que vocês queriam ler aí. Queria até começar aqui pela Camila. Vamos lá, Camila. Qual o texto que você gostaria de destacar e qual é a palavra que você queria agregar a esses instintos que a Bíblia quer que a gente não alimente? O texto que eu escolhi foi Salmos 25, 8-14, que fala: Bom e reto é o Senhor, por isso aponta o caminho aos pecadores, guia os humildes na justiça e ensina aos mansos o seu caminho. Todas as veredas do Senhor são misericórdia e verdade, para os que guardam a sua aliança e os seus testemunhos. Por causa do teu nome, Senhor, perdoa a minha iniquidade, que é grande, ao homem que teme ao Senhor. Ele o instruirá no caminho que deve escolher. Na prosperidade repousará a sua alma, e a sua descendência herdará a terra. E a palavra que eu escolhi foi autossuficiência, porque Deus perdoa os humildes e muitas vezes nós achamos que, não, isso aqui tá certo que eu tô fazendo, mas não. Você recorrer a Deus é um ato de amor e confiança, de bondade, você sabe da bondade dele para você. Então, Deus perdoa, ele perdoa os humildes, perdoa quem pede, confessa realmente, então autossuficiência é uma atitude que ele não quer que a gente tenha. É interessante, né? Deus só guia aqueles que permitem ser guiados, ele perdoa só quem reconhece que é pecador, ele dá prosperidade àquele que tem intimidade com ele, né? E é claro, né, que um relacionamento quebrado, né? Uma vida egoísta, né? É difícil se manter um relacionamento de intimidade com Deus quando você está alimentando esse tipo de postura, né? E geralmente, quando a gente mantém essa postura autossuficiente, segue esse instinto, a gente só tem a perder. Com Deus, com as bênçãos que ele teria pra gente, Deus não abençoa os arrogantes. Ponto. E isso é uma grande verdade, né? Na realidade, o mundo, ninguém gosta de arrogante, né, gente? E nem os avarentos, né? Tudo meu, tudo meu, tudo meu. Autossuficiente, gostei, muito bom. Agora, vem aqui o pastor Cândido. Qual é o texto e a palavra que você queria destacar? Eu escolhi aqui o texto da correspondência de Paulo, Romanos 8, 28. Diz assim, deixa eu ver essa tradução aqui. Sabemos que Deus age em todas as coisas para o bem daqueles que o amam, dos que foram chamados de acordo com o seu propósito. E aí depois tem o verso 31 e 32, mas para mim esse texto aqui, ele confronta os instintos naturais humanos que são de controle. Ter o controle do que vai acontecer, ter o controle das circunstâncias, e isso me inspira também confiança. Alguém certa vez diz assim, você pode ter fé, você pode ter controle, mas você não pode ter as duas coisas ao mesmo tempo. Isso. Então eu acho que isso aqui me inspira a entregar o controle, enfim, ter confiança em Deus. Ok. E é um instinto perigoso, né? É ao contrário, quando você crê que todas as coisas Deus dirige para quem? Para você mesmo, né? Dá uma sensação tranquila para saber que é alguém que está no controle de tudo. Sim. Sensacional. E aí, Dani, qual é o texto, qual é a palavra que você queria acrescentar aqui na nossa rede semântica?
Filipenses capítulo 2, versículos 5 a 11. Seja a atitude, essa é minha palavra. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Qual foi a atitude? Que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens. E sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. Por isso Deus o exaltou à mais alta posição e lhe deu o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Uma atitude intencional de esvaziar-se. Uma atitude intencional de abraçar aquilo que te humilha. Olha só, o nosso eu quer sempre sair por cima, aparecer, quer tudo para si, meus direitos, o eu, né? Então sempre que tiver alguma coisa que fere o teu eu, abrace, porque o nosso eu tem que morrer. Então isso aqui pode ter, né, margem para muitas interpretações, né? Mas a gente tem que abraçar aquilo que nos humilha e ver uma oportunidade nisso, consciente, logicamente, né? De que o nosso eu não domine a nossa vida. Então, atitude intencional, esvaziar-se. Ok. Bom, falando em atitude aqui, né? Charles Spurgeon fala uma frase que eu achei fantástica, gente. Confessar que você está equivocado ontem é tão somente reconhecer que você está um pouco mais sábio hoje. Show. Eu fico me perguntando, né, quantas vezes a gente amargura no nosso coração nesse sentimento. Eu tô certo, então por que eu tenho que... por que eu sei o que tenho que falar? Por que sou eu que tenho que baixar, né, a bola? Por que sou eu que tenho que reconhecer que estou equivocado ou não? Toda vez que a gente reconhecer que fez algo errado ou que está equivocado, a gente só demonstra o quanto a gente é sábio, ou o quanto a gente está crescendo, né, em sabedoria. Então, essas são atitudes que Deus espera que a gente tenha, né? Seguir os instintos sempre será muito perigoso. Geralmente vai fazer a gente se arrepender muito depois, né? Então, não seguir os instintos é a melhor decisão que você pode tomar na sua vida. Seguir os instintos é fraqueza, é viver uma vida egoísta. Eu até coloquei aqui, é destrutivo. É autodestrutivo a gente seguir nossos destinos. Autodestrutivo. Certo? Perfeito. Bom, a gente vai caminhar aqui para o final. Aqui, eu queria até pedir aqui o pastor Cândido. A gente está chegando aqui, eu ouvi dizer que ele gosta muito desse molho, viu? Se não tiver esse molho aqui, cara, ele nem come na sua casa, viu? O molho agridoce. Teve até uma definição aqui dos bastidores, que agridoce é o equilíbrio entre o amargo e o doce. É isso aí. Eu vou dar até Mas da alegria, como é que é a produção? Da alegria e da tristeza. Mas tem uma aplicação profunda. Prazer e amargura. Você é louco. Mas o equilíbrio entre o amargo e o doce, que é o famoso agridoce, né? Foi experimentado e vivenciado na vida de Cristo. É o que ele espera que a gente viva também, né? Na vida daqueles que também o seguem, né? Como é que a gente pode ter esse equilíbrio, Cândido, na tua visão aqui, com base na parte do compartilho? Fabrício, eu entendo que essa parte aqui do compartilhe é um prolongamento dessa reflexão que a gente fez no momento hipertexto de Filipenses 2, verso 5 em diante. Uma atitude semelhante à de Jesus faz a gente desfrutar essa virtude agridoce. Ser mais semelhante a Jesus, ter a doçura do caráter dele refletido na nossa vida, envolve... às vezes o gosto amargo de abrir mão, de ceder, de sair do centro do palco, de ser ferido, de ser humilhado. Mas eu acho interessante esse texto de Filipenses, não é? Onde Paulo desenha a atitude de Jesus. Ele faz uma linha para descrever a atitude de Jesus. Ele diz assim, ele é Deus. Mas não ficou mostrando para todo mundo seus atributos. Ele se fez homem. Mas não qualquer tipo de homem ele foi servo. E o maior ato de serviço dele em favor da humanidade foi morrer. Mas não foi qualquer tipo de morte, foi morte de cruz. E essa linha que descreve a atitude de Jesus, ela é completamente oposta à linha que descreve a atitude do anjo Lúcifer. Tem textos lá de Isaías que dizem, né? Onde esse anjo
que já era um anjo, um ser perfeito, regente do coral do céu, em algum momento ele diz de si para si. Ele já era um anjo, mas ele diz assim, subirei. Nas nuvens, no lugar mais alto das nuvens, no trono, acima do trono do Altíssimo. Olha o contraste dessas duas linhas. E no reino de Deus, grande é quem serve. Primeiro é quem aceita ser o último da fila. Então, eu entendo que experimentar essa virtude, essa característica, o caráter de Jesus, é experimentar gostos não tão agradáveis na vida, mas aceitar essa parte amarga ou azeda para ter no nosso caráter o reflexo do caráter perfeito, doce, manso, bom de Jesus. Ok. Mais alguém aí quer acrescentar? É interessante, né? Pensar em que a gente vai ter que pegar a escada rolante para baixo. A gente vai ter que descer a escada rolante que, na verdade, está subindo, né? O esforço tem que ser muito maior, né? Que o nosso instinto... Nossa, gostei. Pegar a escada rolante. O nosso instinto é de subir, né? Mas a gente tem que... subindo. Exatamente. A gente tem que descer. Foi exatamente isso que Jesus Cristo fez. A psiquiatra Anna Lembke, né, autora do livro Nação Dopamina, ela fala uma coisa muito interessante, né? Ela fala sobre o prazer e o sofrimento. Então ela mostra que quando as pessoas estão sempre em busca de prazer, buscam maiores doses de prazer, e aquilo já não é suficiente, a consequência da busca constante pelo prazer é o sofrimento, é a tristeza, é a depressão. Seguir esses instintos. Exatamente. A gente precisa que são inerentes a todos nós, né? Exatamente. É equilíbrio até Tem nisso. que ter ou seja, não é buscar o sofrimento, mas eu diria assim, buscar responsabilidade, buscar, quem sabe em alguns momentos, o sacrifício para ajudar outro, o altruísmo. Entende? Porque a felicidade não é uma coisa que você busca. A felicidade te surpreende. É um efeito colateral. A felicidade, ela te surpreende quando você está vivendo uma vida para servir uma missão que vai muito além de você. Você está servindo o propósito de Deus. Repetindo a terceira vez aqui. Sim. Propósito de Deus. Quando você vive pelo propósito de Deus, isso exige de você sacrifícios. E de repente, você está vivendo o propósito de Deus. Não é que a felicidade te surpreende? Eu estou bem. Ela tem uma cara diferente da felicidade que o mundo prega. Mas você se surpreende. Olha, eu estou bem, eu estou em paz, eu estou tranquilo. É uma felicidade, uma paz que excede todo o entendimento. Sim. Então é interessante a gente pensar nesse aspecto. Que ao mesmo tempo que pode gerar dor, pode gerar paz também pra gente. E a gente negar isso de Deus é impedir que Ele leve a nossa vida para o melhor caminho. E, cara, Deus que é absoluto, né? Olha o que Jesus ensina. Ele que é absoluto, ele vive para o outro. Ele está nos mostrando qual é a direção da vida. A direção da vida é para o outro. E abrir mão de mim mesmo, de ser prioridade para mim mesmo, é isso que o que o Danny colocou, né? Isso é que provoca a realização. Se eu vivesse só para fazer o que eu quero, quem seria eu? Se eu só tomasse banho quando eu sentisse vontade, se eu só fosse para a escola quando eu tivesse vontade, se eu só comesse salada quando eu tivesse vontade, o que seria eu? Então, se não tivesse alguém vivendo para você, né, antes. Então, quando eu entendo que há um propósito que é muito superior à satisfação dos meus instintos, né, das minhas vontades, eu posso até passar pela rua da dor, mas eu acabo lá nos quartos da felicidade. Isso tá vendo? É demais. Acabou aqui, gente. Já. Que bênção, hein? Olha, devemos olhar mais para a necessidade dos outros. Aqui a lição eu achei fantástica isso aqui, viu? Do que para as nossas mesmas, né? E Camila, você foi desafiada a cuidar de jovens, né? Numa época tão desafiadora. Foi fácil aceitar esse desafio? Já percebeu que você agora vai ter que ser a primeira a puxar o bonde, tá ali com a galera sempre presente? É difícil, né? Porque, né, galera, vamos agitar aí, hein? Ó, já estão mandando as coisas. Mas é um chamado de Deus que eu recebi, aceitei e eu tô indo com muita felicidade. E está sendo maravilhoso e não tenho o que explicar, tipo, a minha paz, tipo... Trazer mais jovens, a minha intenção é essa, trazer mais pessoas para a igreja de Itaquera é um lugar que tem bastante jovens, todo mundo tem uma comunhão muito boa, mas quanto mais a gente traz,
melhor. Recadinho da lição para você aqui, você que já olhou, mas ninguém pode ser missionário. Nós somos missionários onde estamos, né? Sim. No ministério que a gente desenvolve, a gente imagina missionário só aquele que está lá do outro lado do mar, né? Mas não é. Missionário não pode ser missionário colocando eu em primeiro lugar. Quando eu vejo um líder dedicado, motivado, tentando levar a galera para perto de Cristo, para estudar a palavra, para se envolver na missão. Gente, poderia estar na praia, cara. Podia estar viajando. Deixa esse povo pra lá. Não, mas tá ali abnegando, de forma altruísta. E eu quero lembrar você, viu, Camila, que você é uma inspiração aqui para nossos jovens. Deus te abençoe para que você continue sendo assim. Quem tá indo pro céu, diz aqui Charles Spurgeon de novo, viu? E tá indo sozinho, muito provavelmente seja para lá que você não está indo. Sim. E quando alguém diz que tá indo pro céu e tá indo levando o máximo de pessoas que pode, uma pessoa com ela, está deixando claro, sim, você está indo para lá, porque ninguém vai para o céu sozinho, né? É verdade. Você continue sendo essa influência aí pra gente, tá bom? Porque é para lá que Deus quer levar você, o máximo de pessoas que Deus te colocar para influenciar. Fabrício, aproveitando, né, que você tá com a camiseta do I Will Go. Olha aí. Né? O pastor Cândido aqui também, I Will Combinou, Go. hein, cara? Eu tô aqui com a camiseta. Você tá com uma traduzida, né? Eu vou, né? Aquela SAP. E pensando nesse desafio da Camila, né? Eu pensei que você ia falar também da camiseta aí. Não, ela vai ganhar uma camiseta, né, Camila? Do modo on. Ela vai ganhar. Ela já ganhou, tá guardada em casa aí, viu? Ela vai ganhar a camiseta, mas o que eu acho que é interessante a gente salientar o seguinte: o desafio dela é gigantesco. E muitas vezes, assim, a nossa tradição é de que o líder jovem tem que trazer. Uhum. E eu acho que está na hora da gente começar a enviar. O desafio não é quantos estão participando do JA. O desafio é quantos estão sendo enviados para a missão. Né? Então, eu creio, né, que a gente tem que mudar um pouquinho a nossa concepção, né? Porque se a gente é para ser altruísta, então a gente não pode viver em função de programas, como consumidores de programas, porque nenhum diretor JA consegue fazer programa JA e tudo mais, né? E quando a gente vive em função disso, a gente vive para alimentar uma filosofia consumidora, né? Então não pode ser assim. O povo não pode chegar no final do culto na igreja e ir lá apertar o botãozinho, né? Verde, amarelo ou vermelho, né? Que tem nas lojas aí, né? Foi bom demais. Então a ideia é a gente tem que enviar. Sim. Enviar. Paute nessa direção a seu ministério, que você vai ter frutos, não importa se for pouco, mas você vai estar muito, muito feliz. Amém. E ele pareceu pouco a princípio só ele ter vindo, né? Mas quantos não se levantaram, né? Tava até Campal, lembrei da Campal agora, que você fez o roteiro, inclusive, da abertura, né? Porque Jesus foi, ele antes disso, eles também não. Muitos se levantaram, né? E desejaram ter aqui o mesmo que está em Filipenses 2,5, né? Que haja em nós o mesmo sentimento que houve em Cristo, de se desprender, sair da zona de conforto, de influenciar, de ser altruísta. E, obviamente, quem vive assim, vive uma vida muito, mas muito feliz. Bom, pastor Denis, só para finalizar aqui a parte de sexta-feira, chegando aqui um consenso final, né? Satanás tinha um alvo, né? E até o Cândido já até mencionou aqui também sobre isso e tal. A lição termina falando sobre pecado e divindade. Eu queria que você terminasse aqui fazendo considerações finais, destacando, quem sabe, o contexto que você gosta aqui, ou gostou, para compartilhar com o nosso público aqui do nosso podcast. Você colocou um ponto-chave, né? O Satanás, ele queria bagunçar com tudo. Desde o começo, a gente tinha tudo. Sempre teve, né? Sempre teve. Mas o diabo, ele chega e diz assim: vocês não têm tudo. Vocês têm que viver para buscar. Peguem aqui do fruto. Coloque o eu de vocês em primeiro lugar. Exatamente. Esquece que Deus orientou, né? Vivam para buscar para si as coisas. E a gente vive em função disso, buscar para si. Ao invés de abrir mão, ao invés de esvaziar-se, ao invés de confiar em Deus, a gente vive para buscar. E quando o ser humano começou a viver nesse modo, sabe, nesse canal de buscar para si, repetindo, né, a Lúcifer, né, que eu quero para mim, eu vou subir, a gente só desceu. A gente só piorou. Então, eu acredito que o nosso pensamento é de descer a escada rolante que está subindo. Né? Assim como Jesus Cristo fez. Se humilhar, se esvaziar. Esse é a maior demonstração da divindade, do amor de Deus por nós. Bom, essa virtude, né? Achei até linda que ela se mencionou. A maneira de alcançar a verdadeira felicidade
é buscando o bem dos outros, né? Isso é vivenciado aqui na experiência de Isaac, com Abimeleque, né? Também de forma mais intensa com a vida de Cristo. Paulo também, né? Os conselhos ali de Romanos, que eu achei fantástico também. Então, o egoísmo é a essência da depravação. Incrível, né, cara? Como nações, famílias, indivíduos que se enchem disso, ou se tornam o centro, né? Achando que devem, né, ser o centro de tudo. É incrível, né? Como esse tipo de vida, né, afeta famílias, igrejas, relacionamentos, né? Viver uma vida cheia de ambição é uma vida destrutiva. E é tudo que Cristo não quer pra gente, né? Bom, alguém tem mais uma consideração final sobre a sexta-feira? Quer contribuir com alguma coisa aqui no final de tudo aqui ou destacar algum texto? Bom, eu queria só finalizar aqui o texto de Ellen White fala assim, ó, se surgem provações que parecem inexplicáveis, não devemos permitir que nossa paz seja abalada. Embora sejamos tratados injustamente, não demonstremos raiva, alimentando o espírito de represália. Prejudicamos a nós mesmos se agimos assim, né? Destruímos nossa confiança em Deus e entristecemos o Espírito de Deus. Em outras palavras, é como se a gente tivesse que literalmente ir contra aquilo que a nossa natureza instintiva naturalmente gosta de fazer, né? Uhum. Quem segue esse modus operandi de seguir os instintos, geralmente ou sempre sofre, né? E entristecemos a Deus, destruímos nosso relacionamento com Deus e, sobretudo, entristecemos o Espírito de Deus. E espero que a gente, pela graça de Deus, vivencie isso, experimente isso, né? Na prática, porque é a forma estabelecida por Jesus, ele vivenciou isso, para a gente ser realmente feliz, vivendo ou querendo o bem dos outros. Amém. Bom, Amém. eu queria pedir aqui, Cândido, pode terminar com a oração para a gente? Claro. Por favor. Vamos orar. Obrigado, Senhor, pela luz da Tua palavra, pelos ensinos das histórias antigas que podem iluminar nosso caminho no presente. Dá que a nossa juventude querida da Associação Paulista Leste tenha um relacionamento cada vez mais forte, mais profundo com o Senhor. Que cada um desses jovens tenha a ousadia de tomar a Tua palavra, ou assim diz o Senhor, como regra de fé e mapa para as decisões da vida, Pai. Que isso seja assim, para a glória do Teu nome, em nome de Jesus. Amém. Amém. Obrigado, Camila, mais uma vez aqui por estar conosco. Eu que agradeço. Deus te abençoe, te dê essa capacidade de viver uma vida altruísta, Amém. sendo uma bênção na tua casa, no teu trabalho e também lá na sua igreja, tá bom? Obrigado, Dani, mais uma vez, pela contribuição, pelos insights, sempre muito apropriados. Nosso poeta, né? Falei, Dani, é verdade, cara. É uma bênção, tem um dom, é uma bênção, rapaz. Ele é incrível, né? Que Deus abençoe você. Valeu, brother. Um abraço também Alegria. na família. Deus continue lhe usando no seu ministério aí, tá? Tamo Sendo junto. uma bênção pra gente. Bom, queria agradecer você também, que nesse episódio dedicou tempo para estar aí estudando, refletindo, pensando, quem sabe parando para ter uma nova atitude diante de um relacionamento que está quebrado, de uma vida que você tem alimentado rancor, ódio, até quem sabe até vingança, contra alguém, quem sabe até do seu próprio sangue. Que você siga o exemplo de Jesus, o exemplo de Isaac. Acredite, você vai ser realmente feliz. Queria desafiar você também a continuar seguindo a gente nas nossas redes sociais, nosso Jovens Adventistas APL. Lá você encontra não só os episódios, o corte da semana, o conteúdo, os bastidores, os participantes, mas também para acompanhar aí ao longo da semana, te dando novos insights para você continuar estudando, aprendendo com base nesse guia de estudos da lição da Escola Sabatina Jovem. Também no YouTube, Paulista Leste, @Paulista Leste, você pode acompanhar não só todo o episódio, mas também ali o conteúdo, a minutagem, um dia que mais te interessou, que você quer ter uma ideia nova, você que vai compartilhar esse conteúdo na sua classe da Escola Sabatina. Não esquece também de aproveitar o máximo dessa lição, que já tem um conteúdo para você se relacionar com o seu grupo de jovens aí, no seu pequeno grupo de jovens. Que Deus abençoe muito você. Nos encontramos em breve aqui no nosso próximo episódio do seu podcast No Contexto. Até lá!